Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. 2022 é ano de eleição no Brasil. E tudo caminha para termos uma maior disputa entre dois lados do campo político e ideológico. Ou seja, a tão falada polarização entre direita e esquerda que permeia toda a nossa sociedade. E claro, como o nosso mercado editorial representa uma amostra importante do que se pensa no país, essa dualidade também está presente. Nesse episódio, conversamos com duas editoras que representam parte desses polos opostos. A LVM Editora, que tem como princípios a liberdade, valores e mercado, publicando obras mais voltadas para a direita liberal, representada por seu fundador, Hélio Beltrão, e a editora Boitempo, que publica ensaios críticos de esquerda e literatura, e participa hoje com Frederico Indiani, gerente-geral da casa, como convidado. Neste bate-papo, falamos sobre como as escolhas de posicionamento político de cada uma influenciam no mercado, sobre o relacionamento com seus leitores, como escolhem as melhores obras para publicar, sobre o perfil de cada uma, suas vendas, dificuldades e até compras governamentais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 202 do podcast do Publish News, do dia 7 de fevereiro de 2022, gravado no dia 20 de janeiro. Eu sou Fábio Rara e esse episódio conta com a participação de Leonardo Neto, Karina Lourenço e Thalita Facchini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com o Hélio e o Fred? Antes de qualquer coisa, muito obrigado, Fred e Hélio, por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. Para mim é uma honra recebê-los. Para mim não, para nós, para a equipe toda. Esse ano é um ano de eleições, né? 2022 é um ano que vai ser marcado pelas eleições e a gente vai entrar nessas eleições mais uma vez com uma sociedade polarizada. E, de certa forma, vocês representam espectros diferentes desse âmbito político, né? A LVM com os livros mais voltados para os liberais e o Fred com a Boitempo com livros mais voltados para o espectro da esquerda. E ambos convivendo nesse mercado editorial, e é isso que a gente quer explorar nessa nossa conversa, né? E aí, quando a gente estava se preparando para esse papo, eu me lembrei de uma entrevista que a gente fez recentemente com o Luiz Schwartz, na verdade, uma matéria que a gente fez, que a gente pediu para que 15 CEOs das 15 maiores editoras, segundo o ranking do Publish News, indicassem tendências e desafios para 2022. E o Luiz falou que um dos grandes desafios seria exatamente as eleições, né? Aí marcadas para outubro. E aí eu pergunto para vocês veem isso da mesma forma como o Luiz, né? Que é um desafio para o mercado, as vendas muitas vezes caem, ou vocês veem isso como uma oportunidade para poder levar informações e transpor esse debate que haverá na sociedade para o negócio de vocês, buscando esses leitores, tanto os mais alinhados à direita quanto os mais alinhados à esquerda. Como é que vocês veem para o negócio de vocês as eleições agora de 2022? Fred, vamos embora. Sem dúvida nenhuma, isso influencia. As eleições influenciarão os mercados de uma forma geral, segmentos diversos, etc. Pela natureza do livro, e a forma como, e aí no caso da Boitempo, como a gente publica, o que nós publicamos, quando publicamos, como a gente responde e como a gente atua, às vezes à frente, às vezes respondendo, nós não temos nenhuma dúvida que esse ano eleitoral não será diferente, por exemplo, de 2018, para pegar um exemplo concreto. A gente viveu 2018. Nós não montamos propriamente uma estratégia
né, uma estratégia, mas a gente atuou taticamente nas eleições de 2018. Quer dizer, isso se reflete nos debates que a gente promove, eventualmente em livros e pelas características do pleito de 2018, dentro de uma coleção intitulada Tinta Vermelha, na Boitempo, nós publicamos O Ódio como Política. Então, é um livro coletivo, como todos os outros livros da coleção, um livro de temperatura, e, nesse caso, especificamente dedicado a este assunto e as características da eleição daquele 2018. Isso eu não estou aqui sendo preditivo no sentido de que nós publicaremos alguma coisa, mas é certo que o ano todo, esse será um assunto. E se isso é um desafio, ou uma oportunidade, ou se é um problema ou uma oportunidade, talvez não sejam exatamente esses os termos, mas eu acho que editoras como a Boitempo, que publicam livros entre as várias áreas, disciplinas, etc., que a gente publica política, a gente discute política, e a gente pensa isso com muita seriedade e se posiciona em relação a isso, ao que a gente pensa, fala o que pensa, a gente promove dentro essa discussão, dentro de todos os canais de comunicação da Boitempo, a gente eventualmente gera demanda com isso. Então, normalmente o que acontece é que há um reflexo de livros anteriores, desse catálogo que vem fazendo isso há muito tempo, isso acontece, isso tem reflexos em vendas, não tenho dúvida. Os desafios, na minha modesta opinião, são de outra ordem aqui, porque as eleições em si definem, sim, campos muito diferentes no que se refere ao projeto que se deseja para o Brasil. Então, acho que os desafios são dessa natureza. Quem ganha essas eleições, como é que reconstrói esse país destruído nos últimos anos, né? Então, como é que a gente vai reconstruir esse país? Então, os desafios são de natureza prática nesse sentido, e muito mais amplas. No que se refere às vendas de livros, como reflexo desse ano eleitoral, não tenho dúvida que ele influenciará, e, dada a nossa experiência histórica, isso pode gerar vendas. Mas a gente não enxerga exatamente como uma oportunidade, conceitualmente falando. É natural para nós que a gente mexa no catálogo, que as novas publicações, os temas que a gente debate tenham reflexo em vendas. Eu acho que é isso. Mas, em geral, eu concordo que esse é um ano especialmente desafiador e excitante nesse sentido. Tem possibilidades que nos agradam. E do teu lado, Hélio, como é que você vê isso? Bom, a LVM, né, a editora que eu presido, ela foca, embora eu seja liberal, os 4 sócios sejam liberais, o comitê editorial é liberal, a gente tem um foco no nicho tudo menos esquerda. Então, a gente publica muita coisa liberal, mas também publicamos coisas conservadoras, anarquistas, anarquistas defensores da propriedade privada. Então, a gente tem um nicho que parece grande, mas no Brasil não é muito grande, porque a esquerda sempre teve muito mais espaço e está muito bem coberta com editoras como, por exemplo, como Boitempo. O que faltava, eu acho, que era mais publicações desse nicho que a gente está trabalhando. Eu acho que é por isso que a gente tem tido relativo sucesso. Mas eu não tenho a menor ideia, Léo, do que vai acontecer esse ano, porque a gente começou um pouquinho antes de 2018, numa onda muito favorável para as ideias liberais. Então, não tenho ciclos suficientes para te prever o que pode acontecer em termos de venda. Na verdade, eu não tenho a menor ideia. Mas se eu tivesse que dar um chute, eu diria que seria ruim para nós, porque está numa fase ruim para as ideias, principalmente liberais, porque essa polarização entre a direita e a esquerda meio que envenenou o poço, como dizem os americanos, e as vozes do bom senso, as vozes mais propositivas, que é um pouco o que a gente tenta fazer na LVM, colocar propostas para o Brasil por meio dos autores, né? E essas vozes não estão tendo eco, porque é só gritaria de ódio de um lado para o outro. Então, eu suspeito, Léo, que a gente vai ter dificuldade nesse ano. Mas é um ano importante para a história do Brasil, né? 200 anos. Eu acho que aí a gente pode ter um foco interessante para o nosso nicho aqui. Legal. Eu queria saber de vocês dois também como que vocês definem e vão atrás dos títulos que mais interessam para vocês.
Como que vocês procuram essas tendências de cada lado e falam assim, essa obra vai ser importantíssima para publicar agora, essa vai ser boa para esse momento que a gente está vivendo. Como é que é feito esse estudo em cada uma das duas editoras? Manda brasa, Hélio. Bom, assim, tem menos arte e inspiração do que parece no nosso caso. A gente tem que ter um conteúdo muito bom e a gente tem que achar que vende. Estando no nosso nicho, tendo conteúdo bom e achando que vende, a gente acha que deve publicar, porque esse conteúdo que a gente julga bom, porque a gente acha que é importante para a sociedade e vai encontrar eco. Então, assim, a gente procura ser um pouco agnóstico, porque afinal a gente precisa, não é, Fred? A gente precisa vender, a gente precisa crescer e vender. Então, é muito difícil a gente tentar adivinhar que ideia é mais importante, né? E ficar imaginando que a gente tem um papel maior do que tem. A gente tem que tentar disponibilizar ideias que a gente considera boas, que passam no nosso crivo, que a gente acha que seja importante, mas principalmente que vendam, que tenha público. Então, é assim que a gente procura na LVM escolher nossos títulos. Eu acho que as diferenças são marcantes aí em relação a, digamos, por assim dizer, metodologia. Ainda que esse crivo das vendas para viabilizar qualquer negócio, porque a gente está inserido num sistema que exige isso, quer dizer, que exige isso dessa forma, a gente tem um mix, digamos, um pouquinho diferente desse. Então, a gente publica ao mesmo tempo coisas que nos dizem, quer dizer, que a venda será certa, mas coisas que a gente se vê, entre aspas aqui, obrigado, quer dizer, por esse papel. Então, sim, a gente acha que tem um papel, a gente não tem pretensão de ser o papel mais importante, mas acho que uma editora e o conjunto de uma editora, no nosso caso, uma editora de catálogo, para dizer que as editoras são diversas, há propósitos distintos, formas de publicar distintas. Para nós, a formação de um catálogo que exista hoje e sempre é muito importante. Então, ao mesmo tempo que a gente publica coisas cuja venda tudo diz, e a partir das informações que a gente reúne, que a gente vai conseguir realizar ou equilibrar muito mais rápido, ou estourar de vender, como se diz, etc., isso viabiliza a publicação de coisas cuja venda é muito mais lenta e o retorno, se é certo no longo prazo, mas muito mais também. Então, quando a gente publica um dicionário como o dicionário gramsciano, a gente não tem expectativa de que isso aconteça do dia para a noite, que o resultado ou das vendas ou a recuperação do investimento feito venha do dia para a noite. Mas a gente acha que, assim, a gente pensa e tem certeza que é importante publicar esse dicionário, ao mesmo tempo que a gente sabe que coisas vão vender. Isso acontece, quer dizer, como é que a gente escolhe? A Boitempo ela é uma formação coletiva. Nós estamos falando de muita gente envolvida, seja de conselhos editoriais específicos para essa ou para aquela coleção. Então, por exemplo, Arsenal Lenin tem um conselho editorial, a coleção Marx e Engels tem um conselho editorial, a Biblioteca Lukács tem um conselho editorial. Então, tem interferência e um movimento que vem, que parte da Boitempo, que chega na Boitempo, muito maior. O que torna a tarefa de escolher o que publicar, às vezes, especialmente difícil, porque a gente vai enxergar temas que são importantes, autores com quem a gente quer dialogar, públicos com quem a gente quer interagir, trazer, às vezes, a gente tem características aqui, então trazer novos públicos. Então, definir a programação de um ano, que começa, evidentemente, num determinado momento no ano anterior, passa por popular essas várias coleções como a Boitempo está organizada, escolher temas que a gente acha que respondem ao porvir, publicar aquilo que a gente acha que é importante e equilibrar as contas, que é o que a gente tem feito historicamente. Então, essa é mais ou menos a forma como a gente publica aqui na Boitempo, definir a programação do ano subsequente, antes de acabar. Eu não vi diferença nenhuma. Perdão, eu não vi diferença nenhuma não, viu, Fred? A única diferença que talvez exista aí é que a gente não quer publicar nada que a gente acha que vai perder dinheiro. Mas o resto que você falou, a gente tem muito parecido, é a mesma ideia. Então só foi a maneira como você falou que deu a entender isso. Mas o Fred comentou aí também para falar com o público, né?
Acho que uma das coisas importantes que dos últimos anos, a LVM sendo também mais nova e já nascendo nesse tempo, é que as editoras falarem direto com seus públicos, né? Uma coisa que há muito tempo atrás era feita através de um livreiro, etc., né? As redes sociais aceleraram esse processo. E também a gente queria entender como que acho que o ideal é a editora encontrar seu público e criar uma comunidade em torno dela, né? Para falar com esse público de acordo com a escolha de catálogo que vocês estavam falando, né? Então, como que vocês fazem esse contato com o público? Como vocês constroem essa comunidade? E se vocês conseguem determinar um perfil de leitor de cada uma das editoras? Quer começar, Hélio? Vamos lá. Assim, a LVM nasceu por causa de um nicho que o Instituto Mises Brasil dominava. Foi daí que veio uma demanda natural pelo que a gente vinha fazendo, porque o Instituto Mises Brasil falava para um público liberal ou ultraliberal, como gosto de nos denominar, específico, diferente do que é o neoliberalismo. A gente se opõe à tecnocracia, à economia, essas maluquices, consenso de Washington que vinha na geração anterior. O Instituto Mises começou com isso, nutrindo uma comunidade que era nascente, que cresceu muito com o tempo. E a gente percebeu, publicando de uma forma informal, meio amadora no Instituto Mises, chegamos a 70 títulos, a gente percebeu que não dava para ficar só nisso de uma forma amadora, a gente tinha que se tornar efetivamente uma editora. E aí eu, que já sou um empreendedor, falei, não, mas espera aí, a gente pode explorar outros nichos e fazer uma editora que explore não só o nosso nicho, mas também outros nichos que estão no nosso entorno, que a gente até conhece, que a gente não tem tanto controle, como você está dizendo, mas que a gente pode arrumar uma forma de nos comunicar com esse nicho e nutrir esse nicho. E foi o que a gente fez. Então, a gente já partia desse nicho. Eu acho que isso é fundamental para uma editora, entender bem qual é o seu nicho. No caso nosso, é um nicho um pouco maior, porque são vários nichos, como eu mencionei. E todos eles, eu acho que a gente tem algum tipo de entrada e um tipo de identidade com o nosso público. Então, no nosso caso, para responder a pergunta especificamente, então, são os liberais, os libertários, os anarcocapitalistas, os conservadores burkeanos. Tá? Então, esses são os públicos fundamentais nossos. O que a gente não vai muito é a direita tradicional, meio esquisitona, que quer regular a moral, ou mais autoritária, esse tipo de coisa, porque a gente abomina. A gente, como liberal, não gosta de nada disso. Mas o conservadorismo britânico, burkeano e tal, é um dos nichos que a gente explora. Então, a gente tem vários nichos um pouquinho diferentes, mas todos eles se conversam, se conhecem, mas cada um deles tem os seus líderes, o seu ambiente, e a gente conhece todos eles, e por isso que a gente está nesse nicho. Só para a gente ficar mais perto, porque quando você se refere, digamos, ao espectro que nós ocupamos aqui, você chama de esquerda, né, Hélio? Então para a gente definir isso que você está chamando de um liberalismo e essa amplitude, a gente pode chamar de direita também, né? Só para deixar um pouquinho mais equalizado isso. É direita, certo ou não? É uma pergunta. Só rapidamente, não é direita, porque não é, porque é o seguinte, só se você considerar a direita gente que é, por exemplo, a favor da liberação total de todas as drogas, um livro que a gente publicou, Criminalização, Análise Econômica da Proibição das Drogas. A gente é contra a propriedade intelectual, um livro contra patentes, tem um livro chamado Contra a Propriedade Intelectual. A gente é a favor de casamento gay, a gente ou seja, se isso é direito, ok, pode chamar de direito. Tá, entendi. Então, beleza. Eu acho que no caso da Boitempo, como é que a gente considera, para utilizar, digamos, um dos conceitos que vem no crescente, a Boitempo existe para além dos seus livros também. Significa que ela é uma plataforma com vários pontos de contato, seja o contato direto através de uma loja que a gente tem, quer dizer, a gente tem um site, um negócio de comércio eletrônico, a gente tem um canal no YouTube que tem hoje mais de 300 mil inscritos, a gente historicamente promove e participa de eventos ou que existiam ou que a gente criou, como o Seminário Internacional em parceria com o SESC, como o Salão do Livro Político.
E a gente alimenta essa plataforma da Boitempo. Então, o livro nunca nasce para ser exclusivamente um livro e comercializado nos canais tradicionais. A gente tem cursos de formação para aquilo que a gente publica. Então, a gente foi, ao longo dos últimos 25 anos, formando uma base através de todos do que era tradicionalmente no passado, acho que não sei se foi o Fábio que falou, quer dizer, não era apenas através de um livreiro. E também hoje não prescinde de um livreiro. Junto com o papel do livreiro entraram outras formas de fazer isso. Então a gente tem um site, a gente tem uma base, a gente tem os revendedores, sejam eles livreiros, distribuidores, pessoas que atuam com mais dificuldade, evidentemente, nos últimos 2 anos, em feiras presenciais, que a gente chama de livreiros representantes, que sempre tiveram uma importância tiveram sempre uma participação muito relevante nas vendas da Boitempo. Então, a gente formou e cada vez mais tenta integrar essa plataforma. Então, a gente publica um livro, a gente cria conteúdo para esse livro, seja cursos de formação, a gente busca a formação de leitores como um dos objetivos aqui, a gente tem estratégias e movimentos para fazer isso. Então, curso livre Marx e Engels, a gente acaba de fazer um curso livre Engels, isso, e a TV Boitempo tem sempre um veículo bastante e cada vez mais potente para várias dessas iniciativas. É possível definir um pouquinho faixa etária, é possível dizer em linhas gerais que o público universitário é um público da Boitempo, que os pós-graduandos são um público da Boitempo, que gente interessada no assim chamado pensamento crítico e nas teorias críticas são pessoas que encontram na Boitempo uma referência. Então, esse é um movimento, é um movimento que a gente faz estimulando através de todas as ferramentas que a gente tem aqui e dessa plataforma, e a gente normalmente tem recebido. Então, mas é possível definir faixa etária e outras características aqui e dizer de uma maneira geral que o público universitário, nas suas diversas camadas, é um dos públicos preponderantes aqui na Boitempo. Muito bacana, Fred, os cursos e a TV. Quem sabe um dia a gente na LVM consegue chegar lá. A gente tem instituições parceiras que fazem isso, que podem suprir um pouco dessa necessidade, mas é muito bacana dentro da editora vocês terem esse tipo de coisa. Bacana. E isso se completa, Hélio, só desculpa interrompê-los. E o ano, em outubro de 2019, a gente lançou, dentro dessas questões, a gente achou que estava, por ser uma editora que tem posicionamento, tem um público formado, tem mais, a gente lançar o nosso clube de livros, o Armas da Crítica. Então, também ele compõe essa plataforma hoje. Então, a gente acabou de entregar essa semana, a gente está entregando a 15ª caixa do Armas da Crítica. Então, a gente começou a fazer o manuseio e expedição na segunda-feira e deve terminar as entregas, efetivamente, na ponta, a gente deve terminar no máximo na próxima segunda-feira. É mais um componente disso. Então, uma caixa que tem um livro, um guia de leitura, alguns mimos, etc., e acontece todos os meses. No dia 16 é o ciclo que se fecha e abre o próximo. Desculpe interromper. Imagina. E, Hélio, eu fiquei muito curioso quando você disse que e talvez você me corrija se eu estiver entendido errado, inclusive, né? Você disse que a LVM tem um livro contra, talvez o título dele seja Contra a Propriedade Intelectual. Esse é um posicionamento da editora também, porque esse é um dos alicerces da indústria editorial, né? A indústria editorial está calcada na liberdade de publicação e também na propriedade intelectual. Como que o editor ele é contra a propriedade intelectual? Isso para mim é uma conta que não fecha na minha cabeça. Se você puder me explicar um pouco melhor. É uma excelente pergunta, parece uma enorme contradição e tal. E isso não quer dizer que, como você sabe, né, qualquer editor não acredita sempre naquele livro. Acha importante e acha que tem que ser publicado. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Por exemplo, uma patente, eu não quero entrar no direito autoral, porque senão a gente não acaba hoje, mas
a patente ela é um monopólio para alguém que chegou primeiro no escritório de patente e que ela proíbe as outras pessoas de usarem os seus próprios materiais da forma como foi registrada aquela patente. Ou seja, ela tem um controle sobre a propriedade do mundo inteiro, proibindo as pessoas de usarem a sua própria propriedade, seu próprio esforço, seu próprio trabalho. Portanto, eu não quero aqui fazer um tratado de patentes em 30 segundos, mas, portanto, você veja que a coisa não é tão simples assim. Existe uma discussão que deve ser feita, porque, no fim do dia, isso é um monopólio estatal, quando você faz um registro de patente, né? Você está registrando um escritório oficial e proibindo, usando a força estatal para proibir qualquer pessoa de colocar um ovo em pé, por exemplo, como normalmente as patentes por aí são... Vale a pena, eu mando depois para você, Léo, o tipo de patente que hoje em dia é registrado, que é risível. Ou seja, é uma discussão que tem que estar colocada. A lei não vai mudar, a gente sobrevive pelo direito autoral em parte, né? Na verdade, não 100%. Eu acho até que não é por isso que a gente sobrevive principalmente, mas o direito autoral nos ajuda e é parte da propriedade intelectual, que, na verdade, eu não acho que deveria se chamar propriedade intelectual, deveria se chamar monopólio intelectual, fica mais claro, porque ela é contra a propriedade privada. Então, mas essa é uma questão interessante, porque isso mostra que talvez 95% do nosso público não acredita em nada disso, não concorda com nada disso. Mas a gente acha importante, como o Fred estava falando, o que eles fazem. A gente acha que essa é uma ideia importante que tem que estar lá. E se a gente acha que vende, então nós vamos publicar. Então, essa é um pouco a ideia. Então, eu tinha entendido que vocês eram contra a propriedade intelectual. É um livro que chama Contra a Propriedade Intelectual. Isso, é um livro de um autor chamado Stefan... É um livro chamado de um autor chamado Stefan Kinsella, que se chama Contra a Propriedade Intelectual. Tá bom. Eu não tinha entendido que era essa tua dúvida, perdão, fiz toda não, mas era uma pergunta e também dentro dela tinha essa dúvida, porque quando você disse que não ficou muito claro na minha cabeça se era um posicionamento da editora ou se era um título, né? Então, de fato, tem um posicionamento pessoal seu contra as questões das patentes e tem um livro chamado Contra a... Uma outra dúvida, porque o Ed disse que a propriedade intelectual é um monopólio estatal. Aí é que eu fiquei sem entender pela segunda vez. E aí eu realmente não entendi, Ed. Estou falando isso assim. O que você quis dizer com isso? Não, eu quis dizer o seguinte... Pega a patente, para deixar bem claro. O inventor ele escreve um texto, uma explicação do que ele diz que inventou. Ele vai num escritório estatal e pede para que aquele escritório estatal reconheça aquele invento como original e proíba todas as outras pessoas de copiarem aquele invento. Proíbe com base em quê? Com base na força. Quem copiar o invento vai ser multado, se reclamar vai ser preso, se reclamar pode ter consequências mais severas ainda. É baseada na força do Estado contra quem copiar aquilo. É isso que eu estou chamando de monopólio. Agora ficou claro para mim. Entendi. Evidentemente, com a força de alguém lá do outro lado, sei lá, com a Amazon, por exemplo, criando uma patente de uma pequena ferramenta. Então, tem um cara que se apropria do Estado, na verdade, né? Não é esse Estado que a gente quer, mas tem um ente... Normalmente é alguém que está montado na grana que consegue fazer isso, né? Já está montado na grana. Em geral, assim são as grandes... São as gigantes, as empresas gigantescas, que se apropriam do Estado em detrimento do restante da população. Mas, normalmente alguém que já está montado. É alguém que está indo para Marte, alguma coisa desse tipo, né? Geralmente são assim as grandes empresas, Fred, porque elas têm estrutura para passar por esse crivo burocrático inacreditável e sabem mexer os pauzinhos, você tem toda a razão. Mas ainda que não fosse assim, continua sendo um monopólio, um privilégio para aquela pessoa que chegou primeiro no monopólio, no escritório de patente para registrar o seu invento e impedir todos os outros, mesmo o cara que independentemente possa ter inventado na sua casa, mesmo outras pessoas de usar seu próprio trabalho e falar, pô, o cara botou um ovo em pé, eu não posso botar o meu ovo em pé? Então, é uma discussão. Tudo isso para dizer o seguinte, eu não quero convencer ninguém, não. Estou dizendo, essa é uma discussão, que eu acho importante, é por isso que a gente publica esse tipo de coisa. Entendi.
E eu queria entrar num outro assunto agora, que é muito importante para o mercado, né? E vou convidar vocês a fazerem um exercício de pensar não só na editora de vocês, na editora que vocês representam, mas também fazer essa extrapolação para o mercado, né? Como a gente sabe pela pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, boa parte do faturamento da indústria vem de compras governamentais, né? Primeiro, eu queria saber se vocês já tiveram esse tipo de experiência dentro da empresa de vocês, se a Boitempo já vendeu para governo, se a LVM já teve essa experiência também, mas mais do que isso, eu queria que vocês dessem um posicionamento de vocês, de qual é a importância disso, não pensando só no negócio que vocês estão representando, né, mas no setor, assim. Isso é uma coisa que é importante, é uma coisa que que devia ser evitada, é uma coisa que faz parte do jogo, ou que não deveria fazer parte do jogo? Enfim, qual que é o posicionamento de vocês? Eu vou pedir a palavra, se puder, por isso. Desculpa. Claro, vamos lá. Mas os programas são muito importantes. Para pegar dois aspectos fundamentais, o de acesso e distribuição, eu diria que eles são fundamentais, eles são estruturantes, não só pelo óbvio, ou seja, os números que demonstram que metade vem através dos programas de aquisição, como eu acho, não só nesse momento, mas pelas características da distribuição no Brasil, para ser muito simples, os programas de aquisição devem ser aprofundados e ampliados, na minha opinião. Então, enfim, eles são fundamentais, eles têm características de prover acesso e distribuição. Não, então, tentando resumir, eu acho que, primeiro, são fundamentais, eles têm, entre outros, o papel de acesso e distribuição de livros, que a gente sabe que é um problema muito mal resolvido no Brasil, é um problema muito mal resolvido, seja porque assim, a gente tem alguns nortes, mas as políticas públicas não são executadas da maneira como a gente gostaria que fossem orçamentos. A gente tem equipamentos públicos, como 7 mil bibliotecas, que vêm sendo sucateadas historicamente. Então, assim, se do ponto de vista econômico estrito, uma parte significativa do que a gente chama de mercado livreiro não existiria sem os programas de aquisição, o acesso e a distribuição, por conseguinte, também não. Então, assim, são fundamentais, na minha opinião, ser ampliados não só do ponto de vista do volume, mas também de criação de programas, seja para reposição ou ampliação de acervo das bibliotecas públicas, seja para os grandes programas do livro didático, pela entrada da literação, do literário, mas acho fundamental. Não é possível pensar hoje, e aqui eu não estou pretendendo desenhar todo o futuro, mas não é possível pensar mais leitores ou etc. sem uma atenção, sem políticas públicas de Estado e de programas que existam dentro dos governos. O PNLD é uma prova incontestável, e agora, repito, desde 2018, incorporando os livros literários ao programa, não existe. Hoje tem quase que dois elementos em grande escala que são estruturantes do que a gente chama de indústria editorial e livreira do Brasil. Tem quase dois elementos que a gente vai deixando escapar, digamos, não as oportunidades, eu não gosto do termo de oportunidade, mas ao dever de pensar essas estruturas de ampliação de acesso, repito, acesso e distribuição, ou mesmo formatos de livraria, ou mesmo quais são as capacidades de induzir esse tipo de negócio, seja do ponto de crédito e outras questões relacionadas ao ponto de venda, tecnologia, etc., a capacidade de induzir o Estado. Então, a gente participa dos programas, a gente quer participar dos programas, a gente tem uma aquisição, nesse momento, em andamento no mercado de livraria. E você, Hélio, como é que você vê esse fenômeno, essa quase dependência do mercado, né? O Fred falou disso, que boa parte da indústria nem existiria se não houvessem esses programas. Como é que se não houvesse esses programas, como é que você vê isso? Do ponto de vista da LVM, mas também do ponto de vista de uma pessoa do mercado, né? Olhando também do ponto de vista da LVM, a gente está aqui para tentar desprovar essa tese, porque a gente não vende para o governo.
isso não quer dizer que eu nunca venderia, não. Eu gostaria até que as escolas quisessem comprar alguns dos nossos livros. Até no meio liberal tem um slogan que é menos Marx, mais Mises. Porque a gente tem muito Marx no Brasil e muito pouco Mises, né? Isso quer dizer esse slogan, né? Tinha que aumentar um pouquinho o espaço do Mises e diminuir um pouquinho o espaço do Marx. Isso vale para outros autores. Estou citando esses dois, mas poderia ter mais espaço para outros autores que eu acho que é pouco conhecidos no Brasil. E se houvesse mais esse espaço no nível do Ministério da Educação, no nível das escolas, etc., possivelmente haveria uma demanda para as coisas que a gente publica. Quem sabe mais para frente, né? Eu acho que seria bacana. Eu acho que essa coisa das compras poderia ser mais descentralizada mesmo no municipal. Né? Tem muita coisa no nível federal. Eu acho que se pudesse ser mais no nível municipal, eu acho mais bacana, porque cada um aí pode escolher. Isso pode facilitar isso que eu estou dizendo, porque se tudo tem que ser decidido no governo federal, e eu sei que não é assim, mas tem muita coisa decidida no governo federal, aí alguns poucos caras determinam uma política que vale para todo mundo, enquanto se você tiver uma descentralização de decisão maior, você vai ter mais decisões acontecendo no nível local, onde realmente estão os estudantes, estão as escolas, e aí, quem sabe, tem mais espaço para uma diversidade de ideias, de livros, etc. Mas, bom, por enquanto nós estamos, Léo, sobrevivendo sem o governo, espero que continuamos assim. Hélio, e aí eu tenho uma curiosidade de perguntar. Bom, primeiro, talvez o PNLD, ainda que ele aconteça do ponto de vista orçamentário em nível federal, as escolhas não são feitas da forma como você propôs, estão centralizadas assim. A decisão, ainda que você tem um corpo bastante plural de avaliação, e quando você olha uma avaliação, essa é uma das coisas que eu acho que vale a pena. Se você lê uma avaliação, primeiro porque você tem os temas, né? O programa é de uma clareza, ainda que haja alguns problemas, e qualquer programa pode e deve ser criticado, e a gente, organizadamente ou não tão organizadamente, possa pleitear uma série de coisas, etc. O programa é muito maior do que essa decisão central. Ela do ponto de vista orçamentário, ela é central, mas no que se refere a conteúdo, não. Ela tá, obviamente, os parâmetros curriculares e uma série de outras coisas são parâmetros de escolha. Enfim, são padrões. Mas aí eu pergunto o seguinte, depois desse comentário, eu pergunto o seguinte: então você não depende do governo, mas como é que se dá a sua distribuição hoje no chamado, então, mercado privado do livro? Qual é a participação, por exemplo, não precisa citar nomes, mas qual é a participação do maior distribuidor de livros privado hoje no país? E isso não configura, digamos, uma centralização também? Qual é a participação? Se não existisse esse outro elemento estruturante, o que você faria? Você estaria vendendo onde? Vamos lá. A Amazon representa provavelmente 40%, 50% da nossa distribuição. A gente tem distribuição nacional, obviamente, está em tudo quanto é lugar. Mas deve ser, claro, não me lembro do último número, alguma coisa assim como 40%. Eu não vejo problema de concentração. É claro que nós, como editores, quando a gente tem um nível de clientela centralizado, a gente perde poder de barganha, seria o caso típico. Mas eu enxergo, por exemplo, a Amazon e os nossos outros todos distribuidores como parceiros. E mesmo se a Amazon sobe ou diminui, todos eles são nossos completos parceiros e está tudo bem. Quer dizer, eu não vejo nenhum problema. Acho que eles estão viabilizando, independente da participação de mercado, eles estão viabilizando as nossas vendas. Quem está, ultimamente, em última instância, definindo o preço do nosso produto é o consumidor final, porque é ele que subjetivamente decide pagar aquele valor e vai lá, toma aquele valor. E quem está fazendo o melhor trabalho de distribuir está ganhando mais espaço. Então, eu não vejo, para tentar, se eu entendi razoavelmente a tua questão, Fred, eu não vejo o distribuidor como dando preço para o nosso produto e tal. Quem faz isso é o leitor, é o consumidor final. E aí existe, uma disputa, uma competição por quem faz a melhor distribuição. E a Amazon está realmente fazendo um trabalho melhor, faz isso muito bem, do que boa parte dos nossos históricos distribuidores no Brasil, mais bricks and mortar, né?
e que estão tendo grande dificuldade. Mas todos eles são importantes, todos eles são fundamentais para o nosso negócio. Mas quem estiver fazendo o melhor trabalho vai pegar a maior parte da receita. O problema de concentração, digamos, nesse outro lado, que tem características completamente diferentes dos programas de aquisição governamentais. É uma outra coisa. E os programas existem para suprir outras deficiências. Se a gente acha que a leitura é importante, que as escolas, os programas governamentais, eles vão numa outra direção. Mas você não vê nenhum problema. Mesmo essa taxa de concentração, ainda que na sua casa, na LVM, seja de 40%, a concentração absoluta e tendencialmente absoluta em um ou dois entes privados não é uma pressão para você. No que se refere à diversidade, à precificação, ao poder de barganha, quer dizer, ao teu preço de venda, você não vê nenhum problema nisso. Essa não é uma questão que... De novo, eu acho que pode ser um problema para nós, como editores, porque um cara que é grande pode estar pegando mais margem para a distribuição e menos margem para nós, mas, de novo, não é ele que determina o preço do nosso produto final, né? Então, essa preocupação, sim, existe. Mas, até o momento, o que eu acho é que a Amazon, por exemplo, né, está fazendo um bom serviço, ou seja, está... Claro. Ajudando muito mais do que atrapalhando. O que ele está propiciando a gente alcançar o nosso público de forma barata, rápida, etc., mais do que compensa qualquer tipo de preocupação de que será, poxa, que a gente vai ser espremido por esse distribuidor. Não, eu não. E aí a minha questão aqui, ela não diz respeito exclusivamente à tua capacidade de negociar e organizar de modo a tirar alguma vantagem desses bons serviços. Não é essa a questão. Mas me parece que se a bibliodiversidade tem algum valor ou se o acesso à tua literatura que você julga importante e pouco acessível, isso fica mais difícil num cenário em que você tem uma dominância de alguém em termos de decisão. E me parece um pouco... por falta de outra expressão, ingênuo achar que essa decisão de preço se dá da forma como você falou, num universo de concorrência absolutamente imperfeita, como é o caso os marketplaces todos, e a gente sabe que o preço no modelo mental tem um significado enorme na escolha. E se eu posso, nesse território do preço, puxar um pouquinho a brasa e eu faço, e eu não estou falando de não, estou falando que o preço não é assim tão definido por quem compra, mas me parece um pouco mais complexo do que isso. Mas, enfim, para voltar à pergunta inicial, as compras governamentais são fundamentais para o acesso, para a bibliodiversidade e para a distribuição de livros no Brasil. A minha visão cravadinha é essa. Olá, pessoal. Estamos chegando ao fim dessa gravação e já que o tema do programa de hoje é essa dicotomia esquerda e direita, eu queria fazer uma última pergunta, que é: ter um governo de direita, um governo de esquerda, influencia nas vendas das editoras? Não sei. A pergunta, Karina, não sei, porque eu ainda não tenho tempo suficiente de mercado editorial para saber se isso ajuda ou não. A minha impressão é que é a coisa um pouco pendular no Brasil agora. Antes me parecia que eram 50 tons de vermelho e tinha pouquíssimo ou zero espaço para ideias como as que hoje a LVM está atuando, mas agora me parece que a coisa está começando um movimento mais pendular, mais equilibrado, assim, entre vai para um lado e depois volta para o outro e tal. Então, não sei como é que esse pêndulo vai se dar aí nos próximos anos, mas me parece que agora você tem, como eu estava dizendo no início, pelo menos para os liberais está sendo muito difícil agora, porque essa coisa de polarização extrema entre direita e esquerda, e liberal não é nem direita nem esquerda. Então... para frente. Como? Liberal não é de direita, não é de esquerda, é um pouco confuso, velho. Você me desculpe, tá? Eu acho um pouco confuso, mas enfim, desculpa interromper. Tudo bem, mas, de novo, se a gente é a favor da legalização de todas as drogas, a favor do casamento
gay, contra a propriedade intelectual, estou dizendo os liberais, não a LVM, é a favor do devido processo legal sempre, é contra toda a guerra preventiva. Se você quiser chamar de direita, tudo bem. Eu só acho que isso vai confundir mais as pessoas do que efetivamente explicar. Mas, então, eu acho assim que, para quem não é nem esquerda nem direita nessa minha colocação e está tentando colocar ideias propositivas, é o que a LVM tenta fazer, quais são as ideias que a gente acha que explicam melhor os meios para a gente alcançar prosperidade, liberdade, vida. Essas questões propositivas hoje elas estão sendo minimizadas porque é tudo eu sou contra você, eu sou contra você, eu sou contra a tua agenda. Ninguém está fazendo uma agenda propositiva. Então, eu acho que o timing agora é ruim para a gente, mas esse pêndulo está se mexendo e vamos ver o que vai acontecer. Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário e participando desse negócio editorial e livreiro há tanto tempo, eu tenho uma visão um pouquinho diferente desse espaço que o Hélio fala em relação às publicações conservadoras, liberais, de direita, etc. Elas sempre existiram. O Instituto Liberal publicava livros, sempre publicou livros. As editoras, eu estou me lembrando aqui, desde editoras de espectro amplo, vou citar um exemplo que me vem à cabeça, que na mesma editora convivia Raymond Aron, na Martins Fontes você tinha Raymond Aron de um lado, tinha Foucault de outro. Você tem, eu não acho exatamente isso. Essas características, você pegar uma escola específica, como é, digamos, o elemento fundador da LVM, o Mises, né, o Instituto Mises, etc., que já existe há bastante tempo, eu acho que essa onda que não veio senão também com um caminhão de dinheiro e investimento de outras editoras, foi buscando como instrumento, porque é curioso, né? É curioso, você pega um veículo que nasce como um instituto e um dia quer publicar livros e investe nisso, investe na distribuição. Me parece só uma questão de timing, mas não acho que é um pêndulo, como o Hélio falou. Eu acho que as publicações sempre tiveram aí. A primeira vez, se a gente pensar há 30 anos atrás em ver o Jardim das Aflições em pequenas pilhas, ou Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, comentado pelo Olavo de Carvalho, ou ainda O Imbecil Coletivo, coisas que depois passaram dessa editora para aquela editora, para depois chegar ali, para depois ser publicada. Então, eu não acho que é um pêndulo em termos de conteúdo, publicação. Acho que são questões aí um pouco mais na linha de como se investiu e a oportunidade se encontrou num determinado. Eu não tenho nenhuma pretensão de explicar esse fenômeno agora também nesse curto espaço de tempo, mas sendo especulativo, não concordo com essa coisa pendular. A pergunta se um governo de esquerda ou de direita promove ou não a compra de livros, eu não acho realmente que essa seja... quais são as direções de um governo, o que se cria em termos de institucionais para ver aí. O PNLD existe desde dos anos 90 com as características, obviamente com algumas mudanças, mas existe a despeito dos governos posteriores. Mais à direita, mais à esquerda, mais centro-direita, mais centro-esquerda, o PNLD existe. E existiu e voltou, depois de um breve intervalo de queda nas compras e nos programas de aquisição, ele voltou, pasmem, em 2018, no governo Temer. Então, assim, como é que se promove a leitura? É evidente que se a gente continuamente sucatear o equipamento público, não cumprir aquilo que os programas determinam, etc., a gente pode ter um problema geral de vendas de livros, porque outras coisas assumiram o papel da leitura, dos hábitos de leitura, ou da leitura de uma forma geral. Então, há sempre um risco, e aqui eu não estou falando puxando a brasa, mas há sempre um risco de a gente ter um governo como esse. E num governo como esse, a despeito de tudo, os programas estão aí, estão em pé, estão andando. Então, você vê a importância de você criar coisas de longa duração. É um momento de destruição contínua, então a gente pode, se não tomar cuidado, eu não estou dizendo para a gente arrefecer aqui
e deixar as coisas continuarem com a certeza de que os programas existem e existem sem riscos. É claro que eles têm riscos de toda sorte, mas o poder de influência de um governo sobre coisas criadas é menor do que a gente imagina, mas não é possível subestimar. Então, um governo que não promove a leitura pode influenciar isso no longo prazo? Claro que pode influenciar. A gente demorou muito para criar algumas coisas. A gente demorou quantos anos para criar uma cultura vacinal, de imunização? Quantos anos a gente demorou para isso? Eu vou chutar aqui, não tendo a informação correta, mas gerações, eu vou chutar que tem, sei lá, 60 anos de cultura vacinal, de imunização, de puericultura, de uma série de coisas, para chegar em 2021, 2022, discutindo isso, com ainda que na prática isso de um lado tem o que o governo fez em relação a isso e os seus desdobramentos na população em geral. Por que não seria diferente? Por que não seria diferente com a leitura, com os livros e com a compra? Então, pode haver influência, sim, em algum tipo de interferência ou destruição de programas de aquisição, nos hábitos de leitura, no não cumprimento de políticas públicas de leitura. Então, claro que pode. Normalmente, a gente tem visto, e aí eu não tenho outra forma de dizer isso, mas normalmente a gente tem visto destruição de políticas públicas, de orçamento, de 2016 para cá mais fortemente, né? A gente tem uma guinada importante num determinado momento, mas de 2016 para cá a gente tem um ato contínuo, um programa de destruição. Dizer que no longo prazo isso não pode criar enormes barrigadas, pode sim. Então a gente tem visto isso num governo que assumiu interinamente num processo que a gente conhece, e a continuidade em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro. A capacidade de destruição de um governo não é pequena, de construção é imensa e destruição na mesma medida. Então, é preciso ficar atento a isso. O que se fez nas áreas de cultura e de educação, o que se promoveu em termos de discurso, na prática, é difícil, mas não é impossível destruir um monte de coisas. Mas você vai criando uma cultura de destruição e de desprezo a determinadas questões. Então, acho que se há uma outra coisa em jogo é que programas de governo, e para mim parece óbvio o que penso aqui, mas da eleição de 22, o que é que está em risco? É continuar essa destruição, dizimar o orçamento público, se apropriar do orçamento público, criar alguém que se apropria do orçamento público para, enfim, e aí em todas as instâncias. Então, acho esse o maior risco de programas que continuem este programa, porque ainda que, em linhas gerais, a gente perceba cada vez mais gente que tem ojeriza a um comportamento específico ou não, o programa proposto e colocado em prática por esse governo é um programa de destruição do orçamento público, de apropriação do orçamento público, que é fundamental para equalizar uma série de questões. Digamos, essa perspectiva de que há uma coisa espontânea e esse negócio que o mercado... O que é o mercado? O mercado não é uma invenção privada, a moeda não é uma invenção privada, o mercado não é uma invenção privada, não é uma invenção de um empreendedor. O empreendedor no Brasil subsiste, né? Quer dizer, a gente com essa cultura do empreendedorismo liberal, diga-se liberal, a gente promove a precarização absoluta do trabalho no Brasil. Então, assim, a capacidade de destruir e, obviamente, destruir mercado interno, e isso vai em destruição do mercado interno. Quando a gente fala, o Brasil não tem 30 milhões de pessoas, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Quando você destrói para a imensa maioria, quando você tira poder de compra, e um produto, por assim dizer, tão discricionário como o livro e delicado nesse sentido, o que dizer? É claro que um governo que não promoverá desenvolvimento, ou não tem uma ideia, não tem um projeto de nação ampliado, não faz do orçamento público
uma decisão social do que se financiará coletivamente, eu não tenho dúvida. Não é só o livro que será comprado em menor quantidade. Não é apenas o livro, é um monte de outras coisas. Desculpe me estender. Mas obrigado a você, Hélio, ao Fred também por ter esse debate, que eu acho que é super importante, e eu acho que é importante ter sempre um debate em alto nível e conversar também. Acho que isso é bem importante em troca de ideias, né? Não só dilapidar outro lado e ouvir. Eu acho que muito obrigado por estarem aqui. E aqui no Momento MVB Brasil, com o nosso amigo Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Fábio, tudo bem com o pessoal que está nos ouvindo aí, espero que todos estejam bem. Então tá bom, Aqui tá tudo bem dentro do possível, né, mas vamos ver. Parece que a gente tem notícias boas também, né, não são só ruins, né, Ricardo? Felizmente, né, Fábio, felizmente esse final de ano, final de 21, início de 22, né, a gente começou a ver algumas coisas boas acontecerem, as notícias do mercado um pouco mais positivas. É claro que não dá para a gente olhar e falar, e não é uma coisa assim, preto no branco, né? Teve um crescimento de 30% em 2021 em relação a 2020, então nós voltamos a crescer. Tem uma série de coisas envolvidas, né? Não é assim tão simples, mas o apontamento que a gente tem é para uma boa perspectiva para o próximo ano, né? As livrarias retomando, as livrarias crescendo, eventos voltando a acontecer. Início de julho a gente vai ter Bienal de São Paulo, Flip prevista para novembro. Este ano devemos voltar com a Feira do Livro de Frankfurt a todo vapor, ou digamos assim, né, no tamanho normal, entre aspas, que a gente costuma dizer, aquilo que o pessoal já está acostumado. Ano passado, alguns poucos brasileiros estiveram lá, foi uma feira bem reduzida, mas esse ano a gente espera voltar ao tamanho que era, com os eventos presenciais, continuando, mantendo ações online também. Então, muita coisa nova. Mas eu quero ressaltar que a gente está com uma perspectiva de um ano bom, né? Os números da Nielsen do final do ano apontaram para crescimento, inclusive, em relação a 2019. A gente pode considerar aí que tinha uma demanda reprimida ou que a pandemia fez a gente ficou mais em casa e consumiu mais livros, mas pode também ter desenvolvido melhor o hábito da leitura, né? Pode ter criado um novo costume, né? Da sociedade, das pessoas, de ler mais livro mesmo. Tomara que seja alguma coisa nesse sentido. Mas tá aí, eu acho que nós temos uma boa perspectiva para esse ano, e a melhor maneira de você estar sempre atualizado é manter as informações do seu livro atualizadas na MetaBooks, todos eles lançados lá, incluídos, e sempre aproveitando o gancho do que está acontecendo no país, no mundo, as coisas que estão rolando aí na internet, que a gente já falou várias vezes, categoria, palavras-chave, uma série de coisas. Então, se mantenha atualizado na MetaBooks e desejo a todos muito sucesso, muito bom proveito no ano de 2022. E a MetaBooks está junto com você, a MVB, com todas as suas soluções. Perfeito. Muito bom, Ricardo. Obrigado. E com certeza a gente espera aí que esse ano seja bem melhor mesmo. Um abraço. Abraço, Fábio. Abraço para os nossos ouvintes. E agora a gente vai para as nossas indicações. O que a gente pode mostrar por aí para o nosso ouvinte, o que a gente está ouvindo, lendo, ou vendo, ou indo, né, Leonardo? Muito bem, aqui só explicando para vocês, Hélio e Fred, eu sempre começo porque eu sou meio gagá, eu tô meio velhinho, então às vezes eu esqueço qual é a minha indicação, então eu preciso ser o primeiro.
Essa semana eu revi um espetáculo, não, porque eu também já vi isso montado no teatro, mas eu revi um filme que é Bent, que é um filme que conta sobre um homossexual, na verdade, homossexuais na Alemanha nazista. E é um filme lindo, assim, um dos filmes mais bonitos que eu conheço e foi muito bom rever justamente essa semana. E ele tem um elenco estelar, assim, então é muito bom de ver, de ter revisto, né? Inclusive já vi uma montagem disso no teatro. Então eu recomendo esse filme chamado Bent. Muito bom. E agora para os nossos convidados. Elio, você tem alguma coisa para indicar para a gente? Olha, um livrinho que está aí há muitos séculos, que eu acho que pequeno, bastante instrutivo, é o Discursos sobre a Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie, do século XVI. Ele faz uma tese de que, olha, governos ruins só conseguem se manter porque a população está apoiando. Se não fosse o apoio, o consentimento, ainda que tácito, da população, esse governo se desmontaria por si só. Afinal, o governo tem uma quantidade de pessoas muito menor, tem muito menos força que a população como um todo. Então, ele faz essa tese, essa premissa fundamental, e ele sugere uma desobediência civil coletiva contra governos que a gente não tope, né? Isso informa bastante, eu acho que a situação de hoje, né? Você vê a própria Venezuela, se falaria, poxa, como é que esse crápula ditador que está destruindo aquele país continua lá? Se o Etienne estivesse aqui, talvez ele falasse, cara, deve ter gente que ainda apoia, não é só a violência, esse é o ponto que ele faz. Ele fala assim, não é só pelo medo, existe um componente aí a mais. Então, acho que ele coloca uma tese que vale a pena a gente manter em mente, porque é isso aí, que se a gente tiver autoridades que estão ferrando a gente tem que deixar de dar o nosso apoio e consentimento e acabar com a farsa. Ô Hélio, 2 comentários ao Etienne de la Boétie. O primeiro deles se refere aqui à primeira edição com que eu tive contato com o Discurso da Servidão Voluntária. Sabe qual foi a editora que nos anos 80 e 90 publicou? A Brasiliense. Quem é o sócio fundador junto com Monteiro Lobato da Brasiliense? Um marxista. Não, mas ele é, então, ele é um queridinho. Comentário. Ué, mas peraí, mas eu estou fazendo essa sugestão justamente que eu estou aqui com um marxista aqui. Então, poxa, eu quero recomendar um cara que é muito bom. Inclusive, o Instituto Mises também publicou. Não. Calma, Hélio, calma. É só um comentário. Foi Brasiliense, do Caio Prado Júnior. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu fiz essa recomendação porque justamente existe um público de esquerda que pode admirar. Eu não fiz uma recomendação do nosso público. Não é de esquerda, mas é só para mostrar como esse negócio é complicado, né? O segundo, o seu comentário é Venezuela. Eu acho que tem um detalhe importante quando a gente fala de Venezuela, que é falar dos Estados Unidos, né? Não é um pormenor, né? A atuação dos Estados Unidos em minar a tentativa de autonomia e de criar seu próprio destino daquele país. Então é um pouquinho mais complexo também de falar por que o povo venezuelano aceita, etc. E a minha indicação, na mesma linha, digamos, óbvia, entendo 2 editoras aqui, é um livro publicado recentemente pela Boitempo, e aproveitando essa chuva torrencial aqui, é um livro chamado Abundância e Liberdade. Nós estamos discutindo emergência climática em diversos aspectos, e essa é mais uma daquelas lutas, daquilo que nos faz humanos, que é a política. Então, as questões climáticas, o petróleo, as transições energéticas, esse não é um tabuleiro simples, não é um tabuleiro historicamente agnóstico. Ele é feito, aliás, é muito difícil você querer se equilibrar em coisas como não sou de direita, dicotomia, ou pendular, ou polarização, mas as coisas são polarizadas, elas não são essas discussões, ainda que elas possam ser mais civilizadas,
mais educadas, mais cordiais, mais, digamos, em alto nível, como disse o Fábio, abundância e liberdade é uma discussão política, histórica e filosófica das questões que são absolutamente aflitivas agora. Como é que a gente sai de um negócio central no capitalismo, que é o petróleo? Como é que a gente sai dessa roubada do petróleo e dos combustíveis fósseis, não através da cabeça exclusivamente californiana ou dos carros elétricos individuais, mas como é que a gente sai dessas armadilhas? Como é que a gente cria novas formas de propriedade? Quer dizer, todo esse debate, esse é um livro fundamental, porque percorre a história e a luta política em torno dessas questões. Desmatamento não é uma coisa dos últimos 50 ou 100 anos. A gente vem, né, a construção das cidades, a migração do campo, a propriedade, a terra, a descoberta dos combustíveis, a tecnologia, a técnica empurrando, quem ganha, quem perde, como é que se acumula, de onde vem essas coisas. Esse é um livro fundamental que a gente publicou no ano passado. Eu arriscaria dizer, e aí é uma eleição absolutamente pessoal, uma eleição pessoal, eu diria que esse é o livro mais duradouro e importante que a gente publicou. É muito pessoal essa escolha e eu faço ela correndo todos os riscos aqui. Abundância e Liberdade, uma história ambiental das ideias políticas, do Pierre Charbonnier. Essa é a minha indicação. Obrigado, eu queria indicar Fred. Um monte de outras coisas, mas não pode, né, Léo? Nem faz. Não, a gente está aqui com o tempo já corrido aqui. E você, Thali, o que você pode indicar pra gente? Eu vou indicar o filme King Richard, que está na HBO Max, que conta a história do pai da Venus e Serena Williams. Apesar de algumas críticas que eu li falando que o filme pecou em alguns aspectos e tal, eu gostei bastante até. É com Will Smith e eu sou meio que uma fã dele, então eu acho que isso daí já meio que fez ali eu gostar um pouco mais do filme. E então essa é a minha indicação, vale assistir. Obrigado, Muito bom Thali. o filme. E você, Karina, tem alguma coisa para indicar pra gente? Bom, eu vou indicar um conto que eu li recentemente da Gisela Mirabai. O nome do conto é Plano Sequência. É um conto de uma página para menos. E o conto ele narra um momento de vida de uma mosca. É um momento, eu não vou dar mais spoilers, porque é um conto bem curtinho, mas bem reflexivo. Assim, eu adorei esse conto, não conhecia a autora também. E ele está publicado no livro chamado Contos Brutos, 33 textos sobre autoritarismo. Muito As interessante. indicações ficam depois, né? Isso. Elas vão estar... A gente- claro, e o podcast está sendo gravado. Isso, a gente coloca na Claro. descrição do episódio e também na notícia do Publish News. Eu vou indicar uma coisa bem rapidinha, mas o documentário é longo, de 9 horas, que é o Get Back, dos Beatles, né, que ele é espetacular ver, sei lá, 4 gênios da música criando, e ali, tipo, ao mesmo tempo parece tão simples que é uma conversa de escritório entre eles, né? Do tipo, faz isso daqui, não, isso daqui não tá bom, sabe? É muito interessante, só que desmistifica algumas coisas também que sempre, quer dizer, que me incomodavam, e mais ainda é que, por exemplo, que a Yoko Ono foi responsável pelo fato de ela ser japonesa, etc. Mas assim, ela já era super famosa, ela é uma das artistas contemporâneas mais importantes, né? E o John conheceu ela, inclusive, numa vernissagem das obras dela. Mas enfim, e você vê aquelas músicas nascendo, é incrível, assim, tipo, dá vontade realmente de... Tipo, se você já não gostava de Beatles, vai gostar ainda mais. Mas acho que é isso. Fábio, e reafirma o Paul McCartney de um jeito que é uma coisa absurda também, o que é o Paul McCartney. Dentro Sim. de toda aquela O coisa, George... é um completo absurdo, né? E também acho que o George Desculpa, Harrison... o Paul McCartney E a gente imaginar que aqueles 4 existiram, quer dizer, qual é a duração dos Beatles? É muito curto. Eles excursionaram 6 anos e duraram 8 no final das Sim. contas. É muito pouco. É um absurdo. Muito. Genial. Mas agora acho que encerrando, né, Leonardo? Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Queria agradecer muito a participação do Hélio e do Fred aqui num assunto que acho que é muito importante, ainda mais num ano de eleição. Acho que falar sobre política e também através das editoras também acho que
E muito obrigado por estarem aqui nesse debate. Obrigado a você, Fred, Léo e pessoal todo, Fábio. E foi um prazer estar aqui. Contem com a gente na LVM. Obrigado. Léo. Obrigado, Fábio. Obrigado a vocês duas também aí. Desculpe agora os nomes. Hélio, um abraço. Um abraço para o Luiz Fernando também, né? Manda um abraço para o Luiz Fernando e vamos lá. Mando sim. Muito obrigado. Mando sim, Fred. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Até Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.